corrigir então alguns exercícios que eu deixei. Eu tinha a minha primeira questão ali. Vou resolver isso aqui, vai ficar menos 4. Isso aqui vai ficar menos 1/8, menos 4, mais 5i. Então, faço o MMC disso aqui. Aqui eu não posso mexer, é um número complexo. Então eu vou ficar com menos 65 sobre 8 mais 5i. Encerra aqui. Minha próxima questão, eu tinha menos 3, menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Esse sinalzinho aqui, ele está incluído ao quadrado? Não. Vai ficar menos 5 vezes 5. Aí eu vou ficar com uma raiz quadrada negativa de 25. Vou ficar com 3 menos raiz quadrada de menos 25. Então, eu fico com 3 menos 5i. Eu não posso misturar a parte real com a parte imaginária. Igual no exemplo A desses exercícios aqui. Ao contrário de uma raiz cúbica, que se eu tiver um valor negativo aqui dentro, eu não vou ter um número imaginário. Eu posso multiplicar um número 3 vezes ele sendo negativo, que a regra de sinais vai me trazer um valor tanto negativo quanto positivo, mas ele não vai ser um número imaginário. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz cúbica de menos 27 e uma raiz cúbica de menos 729. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3 e a de menos 729 é menos 9. Então aqui é só somar, menos 3 com menos 9 eu fico com menos 12. O meu outro exercício, aqui eu vou ficar com menos 1 sobre 9, mais 1 meio, mais 1 quarto. Tiro o MMC de tudo isso aqui, todo mundo sabe tirar o MMC, né? Somar ou subtrair as frações. Na letra E eu tenho uma raiz com índice 4 e o meu radicando é 16. Isso aqui é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Uma raiz cúbica de 250 sobre 2. Vou dividir o 250 por 2, eu vou ficar com uma raiz cúbica de 125, uma raiz cúbica de 125 é 5. Então eu vou somar apenas o 5 com o 2 e eu vou ficar com 7. A questão F, o velho probleminha de sempre, Ctrl C, Ctrl V. É a mesma questão A. Esqueci de editar algumas diferenças aqui, então a resposta aqui vai ser a mesma. Coisas do professor Fernando. Essa aqui eu acho que o pessoal ficou um pouco confuso. Só um pouquinho. Tive que botar um moletom, já estava com frio já. Eu tinha aqui uma raiz dentro de uma raiz. Primeiro eu vou colocar tudo isso aqui dentro de apenas uma raiz. Eu vou ficar então com 2 elevado a 100 ainda dentro de uma única raiz. Vou multiplicar aqui os meus índices. Os dois aqui são raiz quadrada, então eu vou multiplicar por 2. Eu vou ficar com uma raiz de índice 4 e o meu radicando com um expoente 100. Se eu transformar isso aqui em uma potência, eu vou ficar com 2 elevado a uma fração de 100 sobre 4. Eu posso dividir 100 por 4 e eu vou ficar com 2 elevado a 25. 2 elevado a 25 dá 33.554.432. Minha questão B, eu tinha uma raiz cúbica de 192 sobre 3. Aqui é a mesma coisa, eu posso dividir o 192 sobre 3? Posso. Vou ficar com uma raiz cúbica de 64. Uma raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. No meu próximo exercício, eu tenho uma raiz quadrada de 500 dentro de uma raiz quadrada, dentro de uma raiz com índice 5, dentro de uma raiz cúbica. Vou transformar tudo isso daqui em uma única raiz, multiplicando os índices. 3 vezes 5, 15,
vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então eu fico com uma raiz de índice 60 e o meu radicando com 500. Minha questão D, eu tinha mais raízes dentro de raízes, só que aqui eu tinha uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 2. Eu posso multiplicar a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2 e eu vou ficar com uma raiz quadrada de 4. Se eu ficar com uma raiz quadrada de 4, eu posso tirar a raiz quadrada de 4, que vai ficar 2, eu elimino já uma raiz, e aí eu fico com uma raiz dentro de uma raiz apenas. Multiplico os índices, 2 vezes 2 vai dar 4, eu vou ficar então com uma raiz com índice 4 e o meu radicando 2. Nós tínhamos aqui o exercício 3, escreva na forma de um único radical. Eu tinha aqui uma potência com a mesma base, posso, por enquanto, nesse momento, ignorar essa base e ver que eu tenho duas frações aqui. Quando eu tenho as bases iguais, eu somo os expoentes. Então, eu vou pegar esse 1/2 mais 1/4, vou tirar o MMC de 2 e de 4, vai ficar 4, e eu faço daí a divisão. 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes 1, 1, sinalzinho de mais aqui, 2 mais 1, 3, eu fico com 3 sobre 4, tá? Isso aqui é a minha nova potência, então eu vou passar para cá. Eu vou ficar 2 elevado a 3 quartos. Vou transformar isso aqui num radical de novo. Vou ficar com um índice 4 e a potência 3. O que está aqui em cima fica dentro do radical, o que está na parte de baixo fica fora. Eu tenho uma raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Eu posso arrumar isso aqui e ficar com uma raiz de índice 4 radicando 8, porque 3 elevado ao cubo vai ser 8, e assim eu posso chegar ao meu radical, que é o propósito do exercício. A partir do próximo exemplo, eu não vou fazer de novo essa parte aqui da fração, é a mesma coisa do primeiro exemplo ali, eu vou manter as bases, vou fazer uma soma de expoente de 1/9 mais 2 sobre 3. Vou ficar então com a minha base 2, meu expoente 7 nonos. Transformando isso aqui para radical, eu vou ficar com uma raiz de índice 9, 2 elevado a 7. Esse 2 elevado a 7 eu posso fazer, vai dar 128. Então aqui eu atinjo o objetivo do meu exercício. Minha questão C, exatamente a mesma coisa, mantive o padrão para vocês não se perderem. Vou manter a base, vou somar os expoentes. Se eu somar uma fração de 5 sobre 7 mais 1/2, eu vou ficar com 17 sobre 14 na minha potência. Aqui acontece uma coisa diferente, um pouquinho mais enrolada, mas é bem legal de desenrolar. O que eu posso fazer aqui? Tá, eu vou transformar isso aqui num radical. Vou ficar com o meu índice aqui, que é 14, está aqui na parte de baixo, e eu tenho aqui 3 elevado a 17. Eu não vou fazer isso aqui, 3 elevado a 17, porque vai dar um número muito alto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá nas minhas propriedades, eu vou usar elas, eu vou usar isso aqui para me transformar em um radical um pouco mais reduzido, ou simplificar ele. Por exemplo, aqui eu consigo enxergar que aqui eu tenho 14 valores. Se o meu índice aqui é 14 e eu tenho aqui 17, eu consigo enxergar que aqui eu tenho 14 e ainda vai sobrar 3. Ou seja, vou fazer uma manipulação aqui, vou transformar em duas raízes. Aqui eu tiro 14, para mim ficar com 14 aqui dos dois lados, exatamente como eu estou mostrando aqui. E assim eu posso cortar o expoente, o índice, a raiz e ficar só com o meu 3.
O que vai me sobrar desses 14? Vai sobrar 3. E 3 elevado ao cubo eu posso fazer, vai ser 27. Como eu cortei aqui o radical, eu vou ficar então com 3 vezes uma raiz de índice 14 no meu radicando 27. A minha questão eu acho que a única dúvida aqui era em relação ao sinal, se ficava dentro ou fora da raiz. Fica fora da raiz. Não tenho um parênteses aqui para mim incluir esse sinal dentro do meu radical. Então aqui fica fácil, 2 elevado ao cubo fica 8. Eu mantenho o meu índice que é o 5 e o meu sinal ali. E aqui eu termino a minha questão. Então era isso para a nossa aula de hoje.